Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira videoaula da temática Mediunidade e Linha de Trabalho na Umbanda. Então na videoaula passada nós falamos, temos uma geral sobre o conceito de mediunidade, falamos dos principais sintomas, né, da mediunidade. Depois nós falamos que no caso da mediunidade ostensiva, geralmente, né, há três caminhos a se seguir, né? O médium não aceita, né, que se rebela, ou ele aceita, pratica, desenvolve, mas não estuda, mas tem as consequências disso. E quando ele aceita, educa, pratica e desenvolve, aí nós falamos lá algum conselho, né, do livro Mediunidade Sem Lágrimas para esse caminho. E ficamos de abordar agora, né, ali no slide 2, como as linhas de trabalho pode ajudar o médium nessa caminhada, né? Ele pode fazer essa caminhada, né, em várias religiões, principalmente aquelas que estudam o fenômeno mediúnico, mas a gente vai focar agora na Umbanda e como que as linhas de trabalho na Umbanda podem ajudar nessa caminhada. Mas antes, vamos refletir sobre alguns questionamentos, tá? Para a gente direcionar as nossas reflexões futuras, são questionamentos que geralmente surgem. Então, quais espíritos pode trabalhar na Umbanda? Bom, se nós relembrarmos, né, o que nos disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi que fundou a Umbanda, por intermédio do Zé de Moraes, ele diz o seguinte: toda e qualquer entidade que queira ou precise se manifestar, independentemente daquilo que haja sido em vida, todos serão ouvidas. Então, todos os espíritos podem trabalhar na Umbanda. Nós vamos aprender com aqueles espíritos que souberem mais e vamos ensinar com aqueles que souberem menos. E nenhum viraremos as costas nem diremos não. Agora, nem todas as entidades que trabalham na Umbanda cria-se uma linha de trabalho na Umbanda. Tá? Isso tem que ficar claro, a gente vai ver daqui a pouco. E outro detalhe, apesar de várias entidades trabalharem na Umbanda, aí no slide 4, a gente poderia fazer uma outra pergunta, né? Quais espíritos são preferencialmente os guias de frente de um médium de Umbanda e do templo? Essa é uma pergunta delicada, complexa, né? Para quem trabalha bastante no meio umbandista, vai ver por meio da literatura, né, que há muitas discussões sobre isso. Mas o que a gente tem de concreto, tá? O que a gente tem de concreto é o seguinte: não há nada escrito quanto a isso, tá? Porque você sabe que a Umbanda não tem um livro, né, que alguém foi lá e ditou todas as regras e as normas nesse livro. Agora, nós temos o relato de tudo, como tudo começou. Então nós sabemos que tudo começou com um caboclo, né, que seria o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e o Preto Velho Antônio. Em tempos depois vem o Orixá Malê. Então o alicerce de tudo está então no Caboclo e no Preto Velho, que são os guias de frente do Zé de Moraes. Então o que seriam esses guias de frente? São aqueles, né, que vão ajudar o Zé de Moraes na sua missão de médium, né, seu mediunato, que é como a Joana d'Arc, né, descreveu a missão de aquele que tem a mediunidade como missão, né, seria o mediunato, lá no Livro dos Médiuns. Então eles, de certa maneira, eles são corresponsáveis por essa missão, tá? Orienta como fazer, como deixar de fazer, quais o que ele tem que agregar, o que ele não pode agregar, né? Falando no passado, né? Porque já morreu. Mas se isso tivesse acontecido só com o Zélio, né, e depois futuramente tivesse variado, ficava mais difícil ainda ter a resposta. Mas acontece que houve um padrão, tá? Por mais de um século de existência, vários outros sacerdotes umbandistas respeitáveis também tiveram como guias de frente o Caboclo e o Preto Velho. Então, devido a esse fato, devido a esse padrão, recomenda-se fortemente, né, muitos sacerdotes ubandistas mais tradicionais, né, mais estudiosos e os guias dirigentes, inclusive os guias dirigentes de nossa casa, recomenda fortemente que o médium iniciante tenha como seu guia de frente um caboclo ou um preto velho. Geralmente vem o caboclo depois o preto velho, mas se inverter não tem problema.
E às vezes vem o preto velho, aparece um tempo, mas na hora de trabalhar mesmo, o caboclo vem e abre a mediunidade. Enfim, não importa essas particularidades aí, né? Ou é um, ou é outro, ou é os dois, tá? Mas por meio, né, desse histórico, percebe-se então que houve uma certa padronização pela culpa astral da Umbanda, tá? Agora, se no slide 5 a gente se perguntar por qual motivo a culpa astral da Umbanda determinou, né, preferencialmente um caboclo, preto velho, seja o guia de frente de um médium, aí nós não sabemos ao certo, né? Ou seja, mas a gente tem algumas ideias, a gente pode analisar como que se estrutura, né, o trabalho da Umbanda, mas às vezes uma linha estrutura de um jeito, a outra linha estrutura de um outro, dá uma resposta diferente da outra para essa pergunta, tá? Geralmente, o que se diz é que, pelo fato dos indígenas e dos negros que foram escravizados, né, ser os dois povos mais representativos do estado do Brasil, adotou-se então esse padrão pela culpa astral da Umbanda, que teve início com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, um representante dos índios, né, e o Pai Antônio, que foi um representante dos negros escravizados. Como sendo verificado o mesmo procedimento em vários outros sacerdotes umbandistas respeitáveis desde 1908, né, quando iniciou, até os dias atuais, ou seja, mais de 100 anos, então, né, um médium assumindo no astral a missão de trabalhar na Umbanda, antes mesmo de reencarnar, já sabe que ficou planejado e estabelecido que um caboclo preto velho será o seu guia de frente, assumindo a corresponsabilidade do seu mediunato. Então, se essa padronização de fato se estabelece 100% das vezes, a gente sabe que ela se estabelece na maioria das vezes, tá? Agora, se de fato ela se estabelecer 100% das vezes, ou seja, já está planejado no astral que a estrutura, né, que o encaminhamento seja esse, então o médium, se a missão dele for trabalhar na Umbanda, o médium ostensivo, tá? Já vai estar planejado, então, que eu seja um caboclo preto velho seu guia de frente. Então fica aí, né, a dica, né, isso que a gente tem de concreto no momento. Dito isso, agora vamos falar um pouco sobre a gente trabalho na Umbanda. E essa discussão é importante para a gente analisar essa imagem aqui. Essa imagem, ela pode ser encontrada fácil na internet, tá? E ela representa aqui, então, um médium. No centro desse médium aqui é um caboclo, tá? Vamos pegar a direita do médium. Então, esse daqui é o braço direito do médium, né? Esse daqui é o braço esquerdo do médium. Então, à direita do médium, né, nós temos, né, os pretos velhos, o Ogum e a criança. À esquerda do médium, representando aqui o povo nordestino, pode ser um baiano, um cangaceiro, um boiadeiro, Exu, Pombagira, e aqui o Exu Mirim. Então, se nós dividirmos essa imagem, né, em direita e esquerda, a gente vai então que à direita nós temos, né, essas entidades que nós falamos. E se nós lembrarmos lá do Zé de Moraes, nós vamos ter então que o caboclo das Sete Cruzilhadas é o seu guia de frente. Logo em seguida vem o preto velho, o Pai Antônio, e depois o Ogum Malê. Tá? A criança não começou com Zé de Moraes. Tempos depois vem a linha de criança. Tá? Essa tríade, caboclo, preto velho e criança, é chamada tríade da direita da Umbanda. Tá? Há alguma linha, né, que aceita bastante, né, a linha da criança e trabalha bastante quando a gente trabalha da criança. E ela surgiu depois. Né? No caso do Zé de Moraes, surgiu o caboclo, preto velho e Ogum. Eu coloquei aqui um asterisco no Ogum, porque dependendo da linha, dependendo da maneira que interpreta essa divisão, o Ogum ele é também colocado à esquerda. Né? E o que nós temos aqui à esquerda, então? Nós temos baiano, boiadeiros, cangaceiros, né? Esse etc. aqui é porque essa figura está remetendo a um povo nordestino, né? O traje dele. Então pode ser um baiano, boiadeiro, cangaceiro. Mas você poderia acrescentar à esquerda, mas aí colocaria outras figuras, né? Você poderia colocar marinheiros, poderia colocar ciganos, poderia colocar Zé Pelintra e por aí vai. Aí nós temos Exu, Pombagira, e aqui também são poucas linhas de trabalho, né? Poucas umbandas, né? Que aceitam ali trabalhar com Exu Mirim e a Pombagira Mirim.
Geralmente, então, a linha de esquerda é Exu, Pombagira. A linha da direita, Caboclo, Preto Velho, Criança. E Ogum, às vezes, aparece aqui. O baiano também eu coloquei um asterisco, né? O Exu Mirim coloquei um asterisco, porque geralmente ele aparece em algumas linhas, né? Algumas escolas de Umbanda, digamos assim. Tá? O baiano, geralmente, algumas escolas também, né, vê que o baiano seria uma linha intermediária, ou seja, parte do trabalho dele é muito característica da esquerda e parte do trabalho é muito característica da direita. Ok? Agora vamos entender o que seria esse esquerda e esse direita, tá? Uma pergunta que geralmente surge ali no slide 7 é: a linha da direita trabalha para o bem e a linha da esquerda trabalha para o mal, né? Como, né, via de regra, tudo que é esquerda é relacionado com o mal, né? Tudo que é direita é relacionado com o bem, essa pergunta aparece. E além disso, também é muito comum ver, né, muitos sites por aí, desculpa, muitos vídeos na internet, em trabalhadores, né, pessoas que trabalhando ali com Exu e Pombagira, dito, né, falam que estão trabalhando, depois a gente vai discutir sobre isso, né, e faz coisas pro mal, né. Mas na Umbanda, de fato, né, não se trabalha pro mal em hipótese alguma, tá? Não importa a motivação do consulente frente a um guia. Se for um guia de Umbanda, ele sempre estará estruturado, né, nos valores cristãos e, segundo Jesus, é melhor dar a face direita, né, para aquele que bateu na face esquerda ou vice-versa, do que retribuir o mal com o mal. Tá? Então, na Umbanda, em hipótese alguma, se faz o mal. Não importa se é um trabalhador da direita ou um trabalhador da esquerda. Tá bom, então como vamos entender então esse direita e esse esquerda? Ó, aí no slide 8, nós lembramos aqui o que nós discutimos lá na temática Quem Somos Nós como Estrutura de Ser, lá na parte 5, tá? Aí nós discutimos os corpos e a gente quer fazer a seguinte analogia. A gente poderia trabalhar essa questão da direita com a esquerda, com o arquétipo sombra do Jung, por exemplo, podia trabalhar com tal, né, a questão do Yin Yang, ou seja, mas como a gente já estudou os corpos, a gente resolveu então fazer um link com os corpos para ficar mais claro. Quando nós estudamos os corpos, então nós vimos que os corpos superiores, que aprimoram ao longo das reencarnações, eles têm gravados todas as informações mais positivas de nossas experiências, né? Os nossos pensamentos mais positivos, sentimentos mais positivos, emoções mais positivas, e estão ligados muito com a espiritualidade e com todos os espíritos positivos do universo, né? E com Deus, né? Então, esses são o lado que vai se aprimorando, e a gente tem que sempre nos esforçarmos para estimularmos e estarmos em contato com ele. Só que nós vimos que os corpos inferiores, né, que se renovam a cada reencarnação, o astral, o etérico e o físico, muito também da característica, né, da matéria. A gente viu que essa matéria não é uma matéria totalmente inerte, como geralmente se acredita, mas aí tem aí os seus instintos primitivos, nós temos aí as emoções desequilibradas, os pensamentos desequilibrados. Então nós temos aí uma tensão, né? Uma tensão entre a direita e a esquerda, né? Entre o espiritual e o carnal, né? Entre a espiritualidade e a matéria. E vários religiosos, vários psicólogos citam essa tensão que existe em nós, existe no nosso psiquismo. O próprio Jesus, a gente viu isso, né? E quando ele fala lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos a luz, o espírito está pronto. Mas nós temos a sombra dentro de nós, que é a carne, né? E ali no slide 9, né, na mesma videoaula, nós também colocamos aí essa tensão, por exemplo, nessa passagem de Romanos do Paulo, né, Romanos 7,14 até 7,25. Tá? Vamos ler só um trecho aqui. Ó. Já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E aqui no 7,1 ele diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo.
Veja bem, não é do mal externo que nós estamos falando, né? Não é do mal externo que é essa passagem aqui do que o Paulo fala. O Paulo fala dele, do psiquismo dele, do mal que está dentro dele. E numa figura, a gente pode ver aqui o Homer Simpson, é aquela figura clássica, né, do anjo e do demônio. E aqui é interessante que ele colocou o anjo e o demônio com a cara do Homer, né, indicando que os dois são concretização do seu psiquismo. Tá? É claro, né, gente, que um mal externo depois, né, uma influência externa, de um espírito mais negativo, depois ele vai fazer de tudo para se conectar com o Homer diabinho, né? Enquanto que os espíritos evoluídos, os mentores, os guias, os protetores vão querer estimular o Homer bonzinho. Mas essa tensão fica. Então essa tensão é muito característica, daqui a pouco a gente vai ver, do que vem sendo de trabalho esquerda e direita na Umbanda. Então no slide 10 a gente vai fazer essa analogia, tá? A grosso modo, tá? É uma maneira de entender, porque isso não está escrito em nenhum livro, as entidades, os guias vão soltando algumas explicações, e um guia de uma casa explica um pouco, outro guia explica outro pouco, e aos poucos a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça, tá? Às vezes alguma escola estrutura de maneira diferente, às vezes se aventura a explicar um pouquinho mais alguns detalhes, mas a grosso modo, em linhas gerais, a gente pode entender o trabalho de direita e esquerda dessa maneira. Então os guias de direita, o caboclo, preto velho, ogum e criança, o foco do trabalho deles, né, vai ser o quê? O foco da atuação dele vai ser estimular o lado luz do nosso psiquismo. Então ele vai nos ajudar a nos conectarmos com o Atman e o búdico. Ele vai nos ajudar a estimular essa vibração, para que essa vibração fique presente em nós. Porque então, para fazer isso, eles vão vir então com essa vibração, né? Vão vir com a vibração do Atman e o búdico dele mais forte, com características diferentes, mas mais forte. E isso vai criar uma ressonância em nós, e nós vamos então nos sintonizarmos com essa vibração, e vai facilitar em nós essa conexão com o nosso corpo Atman e búdico, com nossa luz, com a luz do nosso psiquismo, tá? O trabalhador da esquerda, o foco da atuação dele vai ser o quê? No controle da sombra. Aqui, ó, a da direita, o foco da atuação é estímulo da luz, no psiquismo. Ou seja, facilitar a conexão com a luz, né? Estimular, intensificar essa luz. O da esquerda, o foco vai ser o controle da sombra. Então, eles vão nos ajudar. Primeiro, para controlar, eu tenho que reconhecer. Então, eles vão nos ajudar a reconhecer a nossa sombra, vão nos ajudar a disciplinar essa sombra. É por isso que às vezes algum aparece aqui também. E vão nos ajudar a controlá-la. E muitas vezes esse controle precisa, no caso da Umbanda, de utilizar instrumentos de trabalho de cada guia. Então vai utilizar de muita magia, de muitos instrumentos. Por exemplo, do baiano vai usar a magia dele, o Exu vai usar a magia dele, o Magira vai usar a magia dele, tá? De magia dela. E é claro, né, que essas sombras elas são diversificadas, assim como o que nós temos de luz é diversificado, né? Nós temos vários pensamentos diferentes, sentimentos, emoções diferentes, mas temos vários pensamentos, sentimentos, emoções diferentes inferiores também. Então, dependendo do sentimento, do pensamento inferior, da emoção inferior, uma entidade vai trabalhar melhor, tá? E não é muito difícil de imaginar, de fato, por exemplo, que o baiano poderia estar aqui, né? Uma hora ele trabalha, sei lá, no mental concreto inferior, né? E nos ajudando no astral, mas ele também pode estar trabalhando no mental superior, né? Ou seja, esse limite aqui de transição não seria totalmente possível de existir, tá? Mas é isso, tá? Em linhas gerais, para entender o trabalho de direita e esquerda, é isso, né? E isso também vai acontecer com entidades que estão nos prejudicando, tá? Tem entidades que não estão nos prejudicando e, obviamente, que ao nos prejudicar, eles vão atuar bastante na nossa sombra. Então, esses trabalhadores da esquerda também vão controlar, né, a influência dessa externa dessas entidades, tá? E os da direita vão fortalecer o lado luz para enfraquecer essa influência externa. Tá bom? É isso. Agora, no slide 11, a gente começa falando, então,
da linha de trabalho de Caboclo, né? Se a gente for olhar no Aurélio, nós vamos aceitar então essa denominação, né, que o Caboclo é a antiga denominação do indígena brasileiro. Geralmente ele é citado como sendo índio. E nem toda entidade que se manifesta como Caboclo foi de fato indígena, tá? Mas ao ouvir na linha de Caboclo, que ele vai então estimular e irradiar os valores característicos desta linha de trabalho, que seria o quê? Vigor, né, para trabalhar, para aprender, para ajudar, ou seja, para viver, né? Lembrando que lá numa mata fechada, principalmente antes do Brasil ser colonizado, né, existia bastante matas fechadas, é um desafio enorme viver, né? Porque você tem que abrir caminhos, você tem que tem muitos perigos, né? Muitas cobras, muitos animais que podem te atacar. Então, você tem que ter vigor então, para fazer instrumentos de caça, as armas, vigor para subir em árvores, vigor para correr, vigor para nadar, ou seja, esse vigor, né, esta linha de trabalho, ela irradia para então o médio e o atendido, e se tiver algum espírito desencarnado precisando ali também, ele também recebe. Respeita a natureza, né, as leis divinas, né, justamente por esta abundância da vegetação, abundância dos animais, eles respeitam bastante a natureza e transmitem isso, né, respeita as leis divinas. Respeita a sabedoria dos mais velhos e aprender com quem sabe mais, em todos os sentidos, né, porque como não havia ali a escrita, né, então aprendia-se muito com oralidade, então aprendia-se quem sabe mais, no caso da caça, da pesca, quem sabe mais fazer uma casa ali, e quem sabe mais espiritualmente, ou seja, respeitava muito também a questão dos pajés, né, conhecimento espiritual. Respeita a tribo, né, ou seja, eles trabalham bastante para a comunidade, né, então é uma vibração característica de sempre pensar no próximo, sempre pensar no outro. E autoconfiança, né? Porque você precisa de ter foco, concentração e paciência para se dar bem numa caça, para se dar bem numa pesca e se dar bem em transitar para uma mata fechada, né? Então você tem que ter uma autoconfiança. Simplicidade, né? É claro, né? Não existia roupas, não existia carros, não existia casas chiques, né? Todo mundo vestia mais ou menos a mesma coisa, tá? E etc. Então, se nós analisarmos bem essas características, essa linha de trabalho, a linha de trabalho em si, ela é regida principalmente pela vibração de Oxóssi, tá? Nesse caso, nós diferenciamos então, né, os trabalhadores de Ogum, não chamando de caboclo de Ogum, porque o caboclo em si remete ao indígena, tá? Então, para não confundir, a gente costuma falar trabalhador de Ogum, tá? E deixa então o caboclo exclusivo para Oxóssi. É claro que um caboclo ele pode trabalhar na vibratória de Oxóssi e de uma outra, por exemplo, caboclo pena branca, trabalhar na vibratória de Oxóssi e Oxalá, e assim por diante. Mas a linha de trabalho ela é regida principalmente pela vibração de Oxóssi, tá? Bom, no slide 12, vamos agora então para a linha de trabalho de Preto Velho, tá? A mesma coisa com os caboclos, nem toda entidade se manifesta como Preto Velho veio da África ou foi um escravo, né? Muitos inclusive nem se apresentam como negros. No entanto, ela irradia e estimula no médio, né, e no atendido os principais valores característicos desta linha de trabalho, né? Ou seja, daquele que foi tirado da sua terra, perdeu a família, foi escravizado, apanhou, mas não perdeu a fé. Então, eles irradiam bastante a questão da resignação, né? Ou seja, a capacidade de aceitar e de se transformar perante aquilo que é inevitável, né? Ou seja, um novo começo. Por mais que eles lutavam contra a escravidão, a partir do momento que eles são colocados dentro de um navio, fica difícil de evitar aquilo, né? Ou você morre, ou você aceita, não um aceitar passivo, né? Você pode aceitar lutando para modificar, mas daí você tem que se transformar, é um novo começo, tá? Humildade, né? Eles reagem bastante a questão da humildade, né? O que torna então eles bons ouvintes, pacientes, compreensivos, conselheiros. Sabedoria, né? Resultado principalmente da aprendizagem e superação dos principais obstáculos enfrentados durante a vida, tá? Fé, muita fé, ou seja, apesar de todos esses obstáculos, jamais foram perdida a fé e etc. Por essas características, a gente entende então que a linha de trabalho de Preto Velho, a linha, é regida principalmente pela vibração de Omulu, né, aquela
que paralisa, né, que dá o término das coisas, por exemplo, no caso da morte de Obaloaê, que é aquela do novo começo, uma transformação, uma cura, tá? O que não impede, assim como um caboclo, às vezes o preto velho ele é de Xangô, tá? Ou é de Iemanjá. Ali ele vem, principalmente na linha de preto velho, trabalha ali com essas características de Omuru Obaloaê, mas às vezes ele quer complementar alguma coisa em Xangô, porque ele tem Xangô forte nele. Ele vai lá e faz um trabalho em Xangô, faz trabalho em Oxalá, faz trabalho em Oxóssi, tá? Isso não tem problema nenhum. Mas a linha de trabalho em si tem uma característica muito forte de Omuru Obaloaê, justamente por essas características que nós citamos. No slide 13, a linha de trabalho de criança, né? Nem toda entidade se manifesta como criança, desencarnou como criança, apesar de no astral, até onde temos ciência, sempre se apresentar como criança. Há uma escola de Umbanda, né, Umbanda Sagrada, que acredita, inclusive, que as crianças que vêm no início de trabalho de crianças nunca reencarnaram, né? Eles chamam, o que eles chamam de encantados. Há outros que acreditam que as crianças que se manifestam morreram entre 7, 8 anos, 12 anos. Nós acreditamos que pode até ser encantados, mas o fato é que não pode ser um recém-desencarnado, porque senão estaria totalmente desequilibrado, tentando se encontrar no astral, tá? E pode acontecer também de alguma entidade gostar bastante dessa linha de trabalho, plasmar o seu corpo astral, o seu perispírito, né? Transformando numa criança e ir lá se manifestar como criança. Tudo é possível também. Geralmente eles radiam bastante inocência, pureza, alegria, extroversão, espontaneidade e etc. Tá? Então a criança ela lhe convida a abandonar o seu ego, né, o seu papel social e familiar e se conectar com a sua criança interior. Né? Contudo, tradicionalmente, durante a gira de crianças, pelo menos um preto velho fica incorporado para educar as travessuras, né, que porventura algumas crianças podem fazer. Isso serve como exemplo para o adulto ter ciência de sua criança interior e de suas necessidades, sem abrir mão de se responsabilizar pela educação que ela necessita, tendo o controle de que quando será pertinente ou não que ela apareça. Né? Ou seja, a linha de trabalho de criança, quando ela vem, ela nos ajuda a nos conectar com a criança interior, só que sempre lembrando, né, que nós temos que ter ciência dessa necessidade dessa criança interior, mas também nós temos que ter o controle. Né? Imagina você ser um piloto de avião e daqui a pouco a criança interior se manifesta e você derruba o avião. Né? Não pode. Né? Então nós não podemos negá-la, não podemos deixar de ver quais necessidades que ela tem, mas temos que ter o controle, tá? E é muito importante a linha de trabalho da criança justamente por essa questão da gente nos despersonalizarmos um pouco, sairmos um pouco do nosso papel social e familiar, né? Voltarmos a ser criança, né? Isso é muito importante. 14, né? Slide 14, linha de trabalho de Ogum, né? Aqui, nem toda entidade se manifesta como trabalhador de Ogum foi um soldado. É muito característico, né? Todo mundo pensar que quem vem na linha de Ogum, a entidade que vem na linha de Ogum é um soldado. Tem sim. Tá? Muitos são, por exemplo, foram soldados romanos, participaram de alguma guerra, né? É por isso que muitas das imagens que se vende por aí de Ogum, ela vem representando com um soldado romano, que é bastante comum. Só que, por exemplo, Orixá Malê não era soldado, ele era um príncipe himalaio. E tem várias outras entidades de Ogum que não foram soldados, tá? Agora, quais são os principais valores que essa linha de trabalho irradia e estimula? Ordem, disciplina, né? Aplicação da lei, né? Respeito e aplicação da lei. Abre caminhos, né? Ele toma a frente, ele quebra demandas. Para fazer isso tem que ter estratégia, então ele estimula bastante a questão do planejamento, da estratégia perante a vida. Coragem, claro, né? Tem que ter bastante coragem para abrir caminhos e seguir na lei, né? E etc. Né? Então, por essas características, como não poderia ser diferente, a linha de trabalho de Ogum é regida, obviamente, principalmente pelo vibratório de Ogum. É claro que pode ter, por exemplo, um outro que vem com outra vibratória também. Por exemplo, o Ogum Beramá, né? Ele tem uma vibratória ali de Iemanjá muito forte. Ogum Rompimata, ele tem uma vibratória de Oxóssi forte, mas a linha de trabalho que ele vem de Ogum, ela é regida principalmente de Ogum, e ele vai ter Ogum mais forte, tá? E vai complementar com as outras.
Os trabalhadores de Ogum nos ajudam a abrir os nossos caminhos em todos os sentidos, inclusive internamente, cortando com as suas espadas, né, entre aspas aqui, as nossas negatividades. Para isso, eu tenho que estar disposto a ter disciplina, colocar ordem na minha vida e me esforçar para seguir um caminho reto dentro da lei. Bom, aí no slide 15, então nós finalizamos, né, essa primeira análise seria da linha da direita, e depois, então, nas próximas videoaulas, a gente vai analisar a linha da esquerda, tá? E com isso, então, a gente termina a videoaula de hoje e nos colocamos, então, né, à disposição para vocês, né, olhar a próxima videoaula para a gente ver o que nós vamos agora abordar na linha da esquerda. Então, até a próxima videoaula.